A paz do Senhor, amados, estamos aqui hoje para continuarmos estudando sobre Apocalipse, amém? E nós estamos falando sobre as cartas, já falamos sobre 6 delas, são 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que João recebe do próprio Cristo, Cristo ressurreto, que lhe aparece e que nessa visão lhe envia cartas que sejam enviadas às igrejas, não só às igrejas na época, mas tanto que elas estão no livro de Apocalipse, e nós hoje vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 14 ao 22, Apocalipse 3, de 14 a 22. Hoje estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia, que é a 7ª carta da igreja, a 7ª igreja em Apocalipse, onde vai receber de Jesus essa palavra, essa mensagem. E eu gostaria de te convidar a, junto comigo, mergulhar nessa carta, que o Espírito Santo fale conosco e nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar falando primeiramente sobre Laodiceia. Na verdade, Laodiceia fica próxima de Goncale, ao norte de Densley. E o rei Seleucia Antíoco II deu esse nome à cidade de Laodiceia por causa da sua esposa Laodice, de quem ele se divorciou depois. E Laodiceia, conhecida hoje como Pamukkale, ela era uma cidade muito rica. Ela era a mais rica da Frígia no tempo do Império Romano. E ela era onde tinha câmbio de moedas, né? Tinha bancos, tinha escolas de medicina. Então, eles, além de terem a escola de medicina, eles também fabricavam alguns remédios, inclusive o colírio para os olhos era feita lá. E a indústria têxtil, a indústria têxtil, eles tinham muitos tapetes, muito tecido e feito de algodão de lã negra, que era daquela região. Então, a única deficiência que Laodiceia tinha era a questão da água, né? O abastecimento de água de Laodiceia era meio complicado. E eu até achei interessante, e vou estar lendo para os irmãos, aqui no nosso Atlas, né? Primeiro, não sei se dá para vocês verem, mas olha o aqueduto de Hirápolis. Nós vamos estar, essa figura aqui vai estar dizendo assim, olha: a repreensão por ser uma igreja morna, nem quente nem fria, dessa carta pode ser uma referência específica à dificuldade que Laodiceia tinha de obter água potável na antiguidade. No norte de Laodiceia, uns 10 quilômetros da cidade, era possível enxergar espetaculares fontes termais de Hierápolis. Hoje em dia, a cortina formada por um estalactite e as poças rasas são uma atração turística, conhecida como Castelo de Algodão de Pamukkale. A referência de Jesus a algo quente pode ser associada às fontes terminais de Pamukkale, onde atualmente a água jorra do solo a uma temperatura de 36 graus centígrados. A sudeste fica o imponente Monte Onás, que fornecia água fria à cidade de Colossos. Uma vez que Laodiceia não possuía abastecimento natural, a água tinha de ser trazida por aqueduto das fontes termais de Densley, cerca de 8 quilômetros de distância. Quando chegava a Laodiceia, essa água estava morna. Achei interessante isso, né? Porque, na verdade, tem a ver com a realidade da região. Tem a ver com a realidade que eles enfrentavam. Então, Jesus ele sempre fala conosco dentro da nossa própria vida, da nossa própria vivência. E assim ele vai falar com Laodiceia também. E eu queria agora que a gente abrisse a nossa Bíblia no versículo 14 de Apocalipse 3. Vai começar, como todas as outras cartas, né, com a apresentação, dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, mais uma vez, João vai apresentar a carta, endereçando ao anjo da igreja,
ao remetente, que era a igreja de Laodiceia, a 7ª carta. E vai dizer, apresentar aquele que está enviando, que é o próprio Cristo. Mas aqui interessante que ele vai falar ao amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Todo término de oração nós falamos amém, que assim seja feita a vontade de Deus. Nós entregamos a nossa vida, os nossos pedidos ao Senhor e dizemos amém, em concordância uns com os outros, em nome de Jesus. E aqui ele vai dizer, diz o amém, ou seja, aquele que só ele pode pôr o ponto final. Só ele e por meio dele nós podemos alcançar todas as coisas. E ao mesmo tempo vai dizer que ele é testemunha fiel e verdadeira. Jesus é essa testemunha que está desde o princípio da criação. Está lá em Provérbios 8, 22, essa realidade, que ele é o princípio, né? Desde o princípio está com Deus, é Deus, o princípio da criação de Deus. O Senhor me possuía no princípio da sua obra, antes das obras mais antigas. Isso está escrito em Provérbios 8, 22. E aqui essa referência aparece, porque João ele vai falar para a igreja conhece palavra. Quem é igreja conhece palavra. Então ele traz as palavras de Salomão para dizer e apresentar Jesus, aquele que é Senhor de todas as coisas, desde a criação do mundo. Amém? Porque ele é o amém, ele é o princípio e o fim. E no versículo 15 vai acontecer algo diferente, porque essa igreja é triste, mas a realidade é que no versículo 15 ela não começa como as outras igrejas, ela não começa com elogio. Na verdade, essa igreja não tem elogio, diferente das outras, muito triste. Laodiceia não tem nenhum elogio da parte de Deus. Ela inicia o versículo 15 já dizendo, conheço as tuas obras, e trazendo a mensagem do livro, a mensagem da carta, que é, nem és frio, nem quente. Essa é a mensagem, nem és frio, nem quente. Que mensagem triste, diante daquilo que nós falamos. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que ela não é como Colossos, que tem suas fontes de água fria que refresca. Não é como Colossos, que dá água potável para as pessoas beberem, água da vida. Não é também como os arquedutos que haviam terminais de água quente, 36 graus centígrados, onde podia-se curar, onde podia-se trazer o aquecer, sabe? Olha o que Jesus está dizendo, és morna. E aí ele está pegando aquilo que ela sabe muito bem o que é. A água que chegava a Laodiceia era morna, porque viajava 8 quilômetros. Então ele está dizendo, és morno. Não és frio nem quente. Amados, que coisa triste. Uma metáfora relacionada a essa provisão de água. A igreja de Laodiceia não providenciava calor necessário e a cura espiritual para os seus enfermos, nem o refrigério para a alma que era necessário espiritualmente para os cansados. Entenda uma coisa, a gente vê que o morno é quem não se posiciona. O que é o morno? O que é uma pessoa morna espiritualmente? É uma pessoa que não vibra, é uma pessoa que não vive nem no mundo, nem na igreja. Sabe, é morno. Numa hora está aqui, outra hora está lá. Todo vento de doutrina o leva, e o pior, às vezes está numa roda de amigos e, diferente do Salmo 1, acaba se envolvendo com as piadas, com as maledicências. A censura a essa igreja não tem paralelo no Novo Testamento. Nós vemos nesse versículo 16, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não houve nenhuma outra igreja que fosse assim, dessa maneira, criticada. És morna. E eu te pergunto, você, amado, eu,
Como está a nossa temperatura? Como está a nossa temperatura? Será que somos frios ou quentes? Porque se somos mornos, como essa igreja de Laodiceia, nós temos um problema sério. Nós precisamos de algo, ou seja, de uma correção. E aí, nessa correção, a igreja de Laodiceia vai do versículo 17 ao versículo 18, onde nós podemos ler: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Na verdade, a correção que essa carta vai fazer a essa igreja, ela vai dizer: arrependa-se, porque ela precisa buscar a verdadeira riqueza espiritual. É uma igreja que acha que já é o suficiente. Uma igreja que já se sente capaz, e isso tem a tornado cada vez mais longe do amor desse Deus que ama. Porque aqui vai dizer assim: ela não sabia, ela achava que era rica, já era abastecida, já tinha tudo o que precisava, tinha o que vestir, tinha o que comer, tinha o próprio remédio, sabe? As condições para poder se cuidar. Mas de repente vem uma pandemia e mostra que tudo que temos, por mais estudo, ciência e medicina, por mais dinheiro, por tudo que temos, nada pode resolver quando vem algo que vai além das nossas forças. Porque o Senhor, Ele está corrigindo aquela igreja, dizendo: olha, você precisa reconhecer que você necessita de vestimenta, que você necessita do colírio do Espírito, que você necessita. Quando nos tornamos autossuficientes, independentes de Deus, nós pecamos, porque na verdade não somos nada, amados. Você e eu nada somos. Sem a presença de Deus, não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. E sabemos do que estamos falando, de um tempo que estamos vivendo. E ali o Espírito Santo está querendo falar à igreja, e aqui Ele continua querendo nos corrigir, porque nós precisamos. Na verdade, aquela igreja estava baseada nos critérios que eram completamente diferentes dos critérios de Cristo, de Jesus Cristo ressurreto. Suas obras, elas são rejeitadas porque não são baseadas no amor. Não é uma igreja que ama, é uma igreja que é morna, não faz por amor. O amor, tem uma canção que diz que o amor é uma fogueira, é fogo que ateia a chama do coração, é o sentimento mais profundo. Quando amamos, nós fazemos coisas com toda força, com toda vontade, mas aquela igreja não sabia o que era isso. Era uma igreja que já estava acomodada no ponto de achar que tudo estava sob seu controle, que ela já tinha o suficiente e andava de acordo com o seu próprio pensar. E aí vem o conselho. O conselho está no versículo 18, quando ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Uma igreja com as vergonhas de fora, achando que as vestes que podiam fazer, tecer, que eram suficientes para encobrir a falta de amor, a falta de perdão, a corrupção do coração, a dureza,
a mente que maquina, que pensa, que é dono da verdade, que é dono. Nós não somos donos de nada, não podemos coisa alguma. E aí o julgamento, vem o julgamento. Se não se arrepender, se não buscar o que é verdadeiro, sabe, o fogo do Espírito, que queima, que limpa, que tira todo o impedimento para que os olhos vejam com os olhos de Cristo, para que tenhamos a luz de Cristo, a verdade que liberta, o amor, a compaixão pelos outros, as obras que não são para alcançar nada, mas são por gratidão a um Deus que nos ama. É preciso se arrepender e receber e desejar mais de Deus. Mais de Deus, menos de mim, menos do ser humano que é falível, que é pequeno, que é pecador. Aquela igreja precisa comprar. Nós fomos comprados por preço de sangue, mas para termos isso, precisamos desejar. Só vai comprar quem deseja ter, só busca quem quer encontrar, não é verdade? Então, vestes brancas é o que nós precisamos, do perdão, do arrependimento, de colírio do Espírito. Como Paulo seguia suas próprias regras até que as escamas lhe caíram dos olhos e ele pôde ver que aquele que ele perseguia, aquele que ele desprezava, aquele por quem ele não fez nada, a não ser querer matar, o chamava para entender que vale a pena viver o projeto de Deus na sua vida, que vale a pena, o Senhor quer que você enxergue isso. Em tempos de pandemia, olhe para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, não dos médicos, não do governo, não dos homens, mas do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Ele sabe a entrada, a saída, o começo, o fim. Ele é o amor. Queira ter esse amor que aquece, que alegra, que fortalece. E a palavra em Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama. O Senhor repreende como um pai a um filho. O Senhor nos ama como um pai e é por isso que Ele nos corrige. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. A disciplina, isso está lá no 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O Senhor, nesta noite, está querendo que a igreja ouça, se arrependa de todos os seus enganos, de todos os seus erros, de toda a sua vaidade, de toda a sua soberba. Que se prostre e que diga: Pai, eu pequei, eu errei, eu nada sou sem o Teu Espírito. Vem sobre mim o fogo do Espírito Santo, o fogo do amor que me apura e me refina para o ouro. O Senhor quer fazer isso e, na verdade, o convite está no versículo 20 e é um convite muito lindo. É um convite que muitas vezes a gente prega para quem não está na igreja, para quem não está no aprisco, para aqueles que estão perdidos, mas preste atenção nesse versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem está falando está à porta, está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, é um convite do Senhor Jesus para todos os membros daquela igreja de Laodiceia, mas é um convite para a igreja de Cristo no tempo de hoje, para todos que não estão ouvindo a voz. Se hoje na sua casa você está ouvindo a voz do Espírito, aonde?
Da onde está vindo essa voz? De dentro do teu coração ou do lado de fora? Porque, na verdade, o convite amoroso de Jesus se dá como quem está do lado de fora. Ele estava do lado de fora daquela igreja. Aquela igreja tinha as suas atividades, tinha os seus cultos, tinha a sua solenidade, mas o nosso Deus não quer sacrifício vazio, não quer uma igreja morna que não vibra com a presença, com a busca, que fica olhando as horas e dizendo: mas já está na hora do jornal, já está na hora de eu estar vendo isso e aquilo para amanhã. Estamos com saudade do templo, mas quantas vezes estivemos apenas de corpo presente em cultos que não alegraram o coração de Deus? Eu não estou dizendo para não voltarmos, pelo contrário. O Senhor está nos chamando a abrir a porta da igreja, que sou eu. Abrir a porta do meu coração, para que você abra a porta do seu coração e que você ouça a voz e, ao abrir, deixe o amor de Deus invadir cada canto da tua casa, cada canto. Nesse tempo de pandemia, o Senhor quer nos ajudar a fazer essa faxina, a tirar o que preciso, a limpar, a produzir algo para a glória dEle. Ele quer encher de alegria, de força, de esperança, de fé. Amados, mas para isso, essa igreja precisa estar quente, precisa estar viva, celebrando ao Deus da nossa vida. Nós não estamos confinados, nós estamos em dias de gerar a fé de Abraão, de contar as estrelas no céu, mesmo que elas não estejam lá, mesmo em pleno meio-dia. O Senhor te chama e me chama, e Ele está dizendo que a todos, Cristo chama cristãos negligentes, indiferentes, coniventes com o mal. Ele está chamando a todos que não têm dado ouvido à voz. E do capítulo 3, do 19 ao 22, Ele repreende e disciplina a quem Ele ama. Hebreus 12, 6 vai dizer isso. O Senhor corrige ao filho a quem Ele recebe. Ele açoita. Ele precisa corrigir, porque Ele nos quer com Ele. Ele nos quer e nos oferece uma intimidade. Cristo oferece uma promessa que se encontra no verso de número 21. E eu vou estar lendo. Diz assim: ao vencedor. Sabe quem é o vencedor? O que o busca, o que se arrepende, o que se conserta. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está te convidando e me convidando a uma ceia. A uma ceia, amado. Sabe o que é isso? Nós comemos com amigos. Os judeus comiam com os seus amigos. E Ele está nos convidando a uma intimidade. Só se assenta na mesa com a gente, quem a gente quer bem, quem faz parte da nossa casa, da nossa intimidade. Abre a porta, deixa Ele entrar, deixa Ele ser Deus na tua vida, na tua história. A igreja de Laodiceia teve a chance, e nós temos a chance hoje, de nos sentarmos à mesa com o Senhor. Porque Ele está dizendo: aquele que fizer isso, aquele que se arrepender, será vencedor. Ele se assentará no trono comigo. Oh, que coisa linda! O Senhor tem essa promessa de intimidade. E desse modo, se você abrir a porta, vai participar dessa intimidade com o Senhor. Eu quero. Você quer? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei lugar à mesa. O Senhor te abençoe. Shalom. Que possamos ser a noiva, a igreja adornada, aquela que vai se sentar no trono com o Cordeiro. Beijo no teu coração. Até a próxima. Não acabamos o Apocalipse. Apenas terminamos a 7ª carta. 7 é o número da perfeição. Continue lendo. Deus seja conosco.